Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em cada um de nós hoje e sempre. Amados, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Hoje, o estudo da segunda-feira, nós temos duas perguntas, a pergunta 3 e a pergunta 4. Dando prosseguimento ao tema que nós começamos a estudar essa semana, né? O tema que nos fala sobre a festa dos tabernáculos e o confronto que vai ocorrer entre Jesus e os líderes do Sinédrio, né? Os líderes religiosos em Jerusalém. E ontem nós vimos que Jesus deixou bem claro para os seus discípulos, né? Para todos ali. O texto começa analisando aí no início do capítulo 7, dizendo que os irmãos dele os irmãos de Jesus Cristo, os outros filhos de Maria, estavam incentivando Jesus Cristo a ir para Jerusalém, para a região da Judéia, sob a justificativa de que ele precisava ser visto, as pessoas precisavam conhecê-lo, e ele precisava fazer aqueles milagres que ele fazia, não numa região pequena, escondida, uma região sem muita expressão política, social como a Galileia, mas teria que descer para a Judéia, principal, onde a capital era Jerusalém, né? E os irmãos, nós vimos ontem que os irmãos só faziam isso porque não criam nele, é como se tivesse mandando ele para longe deles, né? E hoje, na pergunta terceira, nós vamos encontrar aqui o seguinte questionamento: que resposta deu Jesus aos seus irmãos? Né? Os irmãos disseram: desce lá para a região da Judéia, tu procura ser visto, né? Ser reconhecido, então tu tem que fazer esse milagre lá. Está próximo a Jerusalém, e aí as pessoas vão te ver, te reconhecer e tal. E aí Cristo dá a seguinte resposta a eles no versículo 6. Cristo diz assim: então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. Jesus deixa bem claro para os seus irmãos que ele não fazia o que dava na telha, como diz na gíria moderna, né? Ele não era motivado, ele não era impulsionado pelos pensamentos, pelas ações de reflexo que o ser humano tem, que está sentado numa mesa, de repente dá aquela vontade de ir no shopping, ele vai. Dá aquela vontade de comer tal comida, ele vai. Né? Sentiu aquela vontade, ele já vai fazer. Não. Jesus não era assim. Jesus era guiado, né, continuamente e em todo o tempo pelo Pai. O Pai o orientava. Jesus não metia os pés pelas mãos. Ele esperava toda a orientação de Deus. O Espírito do Pai falava a sua mente e Jesus Cristo fazia no tempo certo. Mas Jesus, assim, Jesus, se tinha determinadas vontades, como todos nós temos vontades boas, né, de fazer coisas boas, mas nem todas as coisas me convêm, como disse o apóstolo Paulo, né? Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Esta regra Cristo seguia piamente, por ser ele, né, a sabedoria de Deus manifestada.
Por que Cristo diz então aqui para os seus irmãos que para eles qualquer tempo é tempo? Porque, obviamente, os irmãos deles, não, os irmãos de Cristo, não tinham a nobre missão específica de, no tempo certo, na hora certa, morrer. Não estava profeticamente predeterminado para eles qualquer missão dessa. Então, para ele, todo tempo era tempo deles irem e virem à vontade, né? A não ser os riscos que ele corriam de ser assaltado no caminho, os riscos normais que todo mundo corria. Mas o risco que Cristo corria era muito maior. Os irmãos de Jesus não eram jurados de morte, Jesus Cristo era. Sair da Galileia em direção à Judéia, todo mundo corria risco de no caminho encontrar um salteador e ser roubado e até ser assassinado. Mas outra coisa é você já estar marcado de morte. Os irmãos de Jesus não estavam, ele estava. Jesus estava. Então, para eles podiam descer a hora que quisesse para Jerusalém, não só na época da festa, eles poderiam descer em qualquer outra época, transitar livremente, né? Sem problema nenhum. Mas Jesus deixou bem claro para eles que, para ele, Cristo só fazia as coisas no tempo certo. E para eles, todo o tempo estava para ele fazer a obra deles, né? O tempo todo estava para eles. Aí a pergunta que a gente faz para nós hoje, né? Hoje, para cada um de nós, todo tempo é tempo para a gente fazer o que quiser? Será isso mesmo? Será que eu como crente, eu como cristão, eu professo para todo mundo que sirvo a Cristo, né? Então eu sou um professo seguidor de Cristo. Eu posso fazer qualquer coisa a qualquer tempo? O que Cristo estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo que realmente eles podiam tudo porque a missão deles era essa? Por quê? Essa pergunta ela vai ficar aqui, né, impossível de ser respondida com esse verso. Então vamos para a próxima pergunta, para ver se esclarece melhor, né, esta fala de Cristo quando ele se refere aos seus irmãos. Bom, amados, vamos dar continuidade aqui, vamos agora para a pergunta 4. A quarta pergunta nos traz aqui uma pergunta, né? Um questionamento que eu acredito que vai complementar a pergunta anterior, que diz assim: que justificativa deu Jesus para não descer a Jerusalém naquele momento em que os seus irmãos o instigava a descer para Jerusalém naquele momento, naquele dia, naquela hora? João capítulo 7, versículos 7 e 8 diz assim: o mundo não pode odiá-los, ou seja, o mundo não pode odiar vocês, meus irmãos, porque Cristo está falando com os seus irmãos, os outros filhos de Maria, né? O mundo não pode odiar vocês, meus irmãos, mas a mim odeia. Por que eles odeiam a mim? Porque eu dou testemunho do que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado, o tempo determinado. E realmente, como eu pensava, a resposta está aqui, né? Por que Jesus Cristo disse aos seus irmãos que para eles qualquer tempo era tempo deles descerem a Jerusalém, mas ele não? Ele está dizendo aqui, ó, porque o mundo não odeia vocês. Vocês são mundanos, vocês não têm fé, vocês não têm coragem de denunciar a maldade que há no mundo, vocês se acostumaram com essa maldade, se abraçaram com esta maldade
beijaram esta verdade, como se fosse essa maldade, desculpe, como se fosse a vossa namorada, a vossa esposa. Vocês vivem de braços dados, em plena amizade com o mundo. Como é que o mundo vai odiar vocês, que são enamorados dele, né? Que vocês e o mundo são enamorados? Não tem como. Eu não. Eu sou inimigo do mundo. O mundo me odeia. Aí você se pergunta, né? Se você perguntar para uma igreja evangélica hoje, o que é o mundo? Aí a igreja evangélica vai dizer, o mundo o que é o retrato do mundo, né? Melhor dizendo. Ele vai dizer, o retrato do mundo é o homem, o ser humano, né? Homem e mulher, que vai para uma festa de noite, para namorar sem compromisso, para se prostituir, para acabar com o corpo físico, né? Acabar com a sua própria saúde, usando drogas lícitas e ilícitas. É viver segundo a cobiça do mundo, querendo tomar o dinheiro do próximo, cobiçando a casa do próximo, a esposa do próximo, o marido da próxima. Se deixar conduzir, surfar nesta onda da moda, das tendências midiáticas. Isso é o mundo. E fazendo tudo isto do mundo, estará transgredindo toda a lei de Deus. Está contra Deus, contra a sua lei, está transgredindo, não está dando ouvido às recomendações, às regras, às normas, às orientações, às exortações, às repreensões que a palavra de Deus traz de forma preventiva para que o homem não caia nesses erros. Se você perguntar a qualquer pastor evangélico, ele diz, o que é mundo? O retrato do mundo. É o bêbado, é o drogado, é o ladrão, é o endemoniado, é o viciado. Ele vai dizer isso, é o retrato do mundo. A maioria dos testemunhos que há nessas igrejas, os mais impactantes, é justamente essa pessoa que vivia no mundo do crime, né? Para eles não é um milagre, uma conversão de alguém que era um religioso muito ferrenho e agora se converteu à verdade bíblica. Não, para ele não é isso não. Mas se eu disser para os irmãos aqui, para vocês, que Cristo está dizendo que o mundo lhe odeia, ele não está dizendo que é ninguém desse tipo, o ladrão, o endemoniado, o drogado, o bandido, não. O mundo que odiava ele eram os pastores, era a igreja, era a cúpula da igreja que dizia ser o povo de Deus, a igreja de Deus, a única igreja que existia como a fé verdadeira ali em Jerusalém, para os judeus, para Cristo que era um judeu, para a família de Cristo que era da tribo de Judá. Já imaginou? Quando Cristo disse, o mundo me odeia, os endemoniados, as pessoas que Cristo expulsou o demônio, não odiavam, amavam ele. Os leprosos que ele curou também não odiavam Jesus. Os pobres não odiavam Jesus. Quem era que odiava e procurava matá-lo? Os líderes, os pastores, os grandes líderes religiosos lá em Jerusalém. O sumo sacerdote, né? Uma cúpula de vários sacerdotes, né? Que eram centenas de sacerdotes, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, a alta cúpula, o alto nível, toda a liderança religiosa queria matar Jesus Cristo lá em Jerusalém, que ele era um problema para eles, porque eles estavam denunciando o pecado da liderança. Quando ele diz que o mundo me odeia, olha quem ele está chamando de mundanos, a liderança religiosa. Eu sei que é muito difícil para aqueles que estão cegados, né, que não são crentes de fato na Bíblia, enxergar isso.
Ora, mas o que é que está corrompido nos dias de hoje? Não é a liderança religiosa? Não são os grandes pastores da religião hoje que está conduzindo a igreja a crer em bobagem? Uma igreja fraca, uma igreja midiática, uma igreja que não conhece a Bíblia, uma igreja que não conhece Jesus Cristo, uma igreja que não é estimulada a ser espiritual, mas o tempo todo, de forma implícita, com mensagens subliminares, está sempre conduzindo a igreja para que a igreja entenda que a busca dela seja as coisas materiais. A doutrina da prosperidade, né? É que é latente. Em todo momento eles estão fazendo isso. A igreja de hoje é o mundo que Jesus Cristo falou ontem. E ele diz assim, olha, o mundo não pode odiar vocês, porque vocês, apesar de serem meus irmãos, estão vivendo segundo o que o mundo diz, as regras dele. Então o mundo ama vocês, vocês são comuns para o mundo. Mas o mundo me odeia porque o meu testemunho é dizer que ele não presta. Eu estou denunciando o pecado dele, eu estou dizendo que ele é mau. O mundo é mau. Eu estou dizendo que os líderes religiosos estão no caminho do mal. Eu estou dizendo que os líderes religiosos estão conduzindo a igreja para o mal. Não estão ensinando a palavra. Estão ensinando coisas com o objetivo de atrair, de ganhar algum recurso para atender seus próprios interesses. Isso é maldade. Não dizer a verdade por causa dos meus interesses, isso é maldade. O mundo é mau. É o que Cristo diz, né? Vão vocês à festa, disse Cristo. Eu ainda não subirei a ela. Eu só vou subir quando chegar o tempo apropriado. Quando meu pai disser vai, aí eu vou. Em outras palavras, Cristo não disse isso para eles, né? Mas é o que está implícito e a gente vai verificar no restante do estudo dessa semana que vai acontecer exatamente assim. O Pai, né, vai conduzir Cristo em toda a segurança até o tempo determinado em que ele será entregue e será ali abusado, né? Abusado no sentido de ser chicoteado, abusado no sentido de ser torturado, né? Espancado, humilhado no sentido moral, no sentido ético, né? Humilhado e, por fim, morto, né? Pois é, meus amados irmãos, que nós possamos, ao estudar a palavra de Deus, abrir os olhos para que o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos faça enxergar a necessidade de termos a coragem de Jesus e sermos como Jesus. Entender que o mundo é mau e ter a coragem de dizer aonde está a maldade desse mundo, né? E não ser como os irmãos de Jesus, que vivia em plena harmonia segundo as teorias do mundo, vivendo como mundano, como se o mundo fosse bom, né? Pregando uma vida eterna aqui neste mundo, como se esse mundo fosse bom. Então o mundo é mau. Que o Senhor nos desperte para esta verdade em nome de Jesus.